Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Glórias a Deus, meus preciosos irmãos. É com a graça bendita do Senhor Jesus Cristo que nós estamos aqui para mais esta abençoada programação, trazendo uma palavra de Deus ao seu favor. Lemos aqui, meus irmãos, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Veja, irmãos, naquela divisão de Israel dos dois reinos, de um lado reinou Acabe, de um outro reinou Josafá. E quando Acabe reinou, ele fez algo mal aos olhos do Senhor. Ou seja, ele tomou para si por esposa Jezabel, que era filha do sacerdote de Et-Baal. Então, quando Jezabel se casou com Acabe, ela trouxe aquela falsa religião, ou seja, ela trouxe aquela religião pagã para dentro de Israel. E aquilo desagradou a Deus. E o que ela fez? Ela perseguiu os profetas de Deus, matou os profetas de Deus, e Elias teve que fugir. E ali ele ficou recluso, no exílio, no Ribeiro de Querite. Veja, mas chegou a hora do profeta entrar em ação. Então Deus convocou Elias, o seu profeta, para que ele viesse a Israel e desafiasse aqueles profetas de Baal. E ali Elias falou com Acabe, com o rei, e mandou chamar aqueles profetas de Baal para o Monte Carmelo. E ali os profetas de Baal iriam edificar um altar e iriam clamar por Baal, e Elias edificaria um altar ao Deus de Israel. E o acordo era, meus irmãos, aquele Deus que respondesse com fogo sobre o altar edificado, este seria o Deus verdadeiro. Então aquele acordo pareceu bem aos olhos do povo, e o povo aceitou aquele acordo. Então ali, os profetas de Baal edificaram o altar, passaram ali, meus irmãos, o dia inteiro clamando a Baal. Chegou um momento que eles se mutilaram, ou seja, eles se cortaram seus corpos em desespero, e nada de Baal responder. Até mesmo Elias disse: olha, gente, ele deve ter feito uma viagem, ou deve estar dormindo, Elias ali, vamos colocar assim, caçoando deles. Mas Baal nada de responder. Então, terminou a operação daquele ministério de Baal, daqueles sacerdotes. Agora chegou a vez de Elias. Veja o versículo 30 aqui que nós lemos, irmãos. A primeira coisa que Elias fez, aí está o segredo, meus irmãos. O primeiro ato que Elias fez antes de falar com Deus, sabe o que ele fez? Está no versículo 30 aqui de 1 Reis, capítulo 18. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Veja, irmãos, o profeta sabia que aquele altar, da maneira que ele estava, Deus não ia descer sobre aquele altar. Então a primeira ação que Elias fez, ele organizou as 12 pedras ali, cada pedra de cada tribo tinha um lugar. Então ele pegou e
arrumou, ele consertou o altar de Deus. E depois dele consertar o altar de Deus, então ali ele clamou ao Senhor e Deus desceu fogo sobre aquele altar. Mas sem aquele altar estar consertado, Deus não desceria sobre aquele altar, meus irmãos. Veja, nós pensamos que o altar de Deus é de qualquer maneira. Não, há uma maneira, há um altar que Deus recebe e há um altar que Deus já reprovou, ou seja, há uma adoração que Deus já reprovou ela desde o Jardim do Éden. Veja ali em Gênesis capítulo 4, verso 3, nós vemos o altar de Caim e o altar de Abel. É o versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu seu semblante. Veja, os dois ali edificaram altares, meus irmãos, para adoração. E Deus aceitou aquela adoração de Abel. Ou seja, Deus recebeu aquele altar de Abel, mas não recebeu o altar de Caim. Irmãos, agora veja, quando eles saíram ali do Jardim do Éden, então ali no portão, eles edificaram esse altar. O altar, meu irmão, é para tentar voltar à presença de Deus. É para isso que serve o altar, para entrar na presença de Deus. Então o caminho de volta para Deus, para eles voltarem à presença de Deus, era através da adoração naquele altar, meus irmãos. Mas só que aquele altar, ele precisava estar do agrado de Deus. É isso. Veja, Deus só vai descer fogo sobre o altar, meus irmãos, que está conforme a sua palavra. E Abel edificou o altar conforme a revelação. E Caim edificou o altar conforme a interpretação. Por isso Deus não recebeu aquela adoração, aquele altar de Caim. E para Deus receber a nossa adoração, meu irmão, o altar precisa estar consertado. Veja, quando Jacó, Deus pediu para Jacó fazer um altar. Está em Gênesis capítulo 35. Veja essa escritura, meu irmão. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então Deus mandou Jacó fazer um altar, edificar um altar e adorar a Deus. Agora preste atenção, Jacó era o pastor ali daquele povo. Então Jacó, sendo o pastor, quando ele olhou para o seu povo, ele viu ali as mulheres maquiadas, cheias de joias, de brincos nas orelhas, de pulseiras, de correntes, com deuses estranhos, ou seja, com ídolos que eles tinham trazido da casa de Labão. Então Jacó olhou para a sua igreja, para o seu povo, e disse assim: esse povo dessa maneira, Deus não vai receber esta adoração. Então, primeiramente, antes de Jacó fazer o altar, e antes dele levar o povo, a família dele, para adorar a Deus, meus irmãos, então ele pediu para o povo se consertar. Vamos ler aqui, ó. É o versículo 2 de Gênesis, capítulo 35. Estamos lendo. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos, os ídolos. Ó irmão, irmã, será que a igreja não está com os deuses estranhos? Será que vocês não estão torcendo pelos Corinthians, pelos Flamengos, esses deuses olímpicos? Será que não há um Deus estranho aí?
tudo aquilo, meu irmão, que está entre você e Deus se torna um ídolo. E Deus abomina essas coisas. Então Jacó pediu: tirai todos os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai e mudai as vossas vestes. Vestimenta, irmão. Veja, naquele tempo aqui, mais de 3.000 anos praticamente atrás, as pessoas já estavam se vestindo errados. Imagine hoje. E ali precisou mudar as vestimentas. E a igreja tem que falar disso, nós temos que pregar sobre vestimentas. Porque não podemos entrar na presença de Deus como gadarenos, nus, temos que cobrir o nosso corpo. Jacó olhou para aquele povo e pediu para eles tirarem os deuses estranhos e purificai-vos e mudai as vossas vestes. No versículo 3, e levantamos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Verso 4, então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas, os brincos, as joias, irmãos e irmãs, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar de El-Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Veja, eles iam adorar, irmãos. Jacó ia fazer um culto, edificar um altar, mas para que aquelas pessoas pudessem entrar na presença de Deus, precisava haver uma mudança de vestimento, uma mudança de comportamento. Precisaram tirar aquelas joias que elas tinham e aqueles ídolos, aqueles deuses estranhos. E hoje as pessoas estão querendo chegar diante do altar de Deus de qualquer maneira, vestidos em qualquer vestimenta, com comportamentos mundanos. Não, Deus não recebe esse altar, meu irmão. Esse altar, essa adoração, ela já foi reprovada. Veja outro caso aqui, irmão. Quando Israel estava aprisionado, subjugado pelos midianitas, meus irmãos, eles plantavam ali o trigo, eles plantavam os cereais. E quando aquele cereal estava bom, pronto para a colheita, os midianitas desciam ali e roubavam, saqueavam tudo. Israel estava ficando com fome, mas eles clamaram ao Senhor. Eles oraram ao Senhor por uma libertação. E quando o povo de Deus entra em oração, meu irmão, então Deus entra em operação. E ali Deus tinha um juiz ali chamado Gideão, um homem que estava ali plantando com seu pai. E o anjo do Senhor foi falar com Gideão, meu irmão. Isso está em Juízes capítulo 6. E o anjo mandou ele edificar um altar. Veja aqui, olha, versículo 24 em diante. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. Então ele edificou um altar. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortaras do bosque. Então, para Deus poder livrar Israel dos midianitas, irmãos, primeiramente, Israel teve que derrubar aqueles altares de deuses estranhos e reedificar, ou seja, e consertar o altar de Deus.
para que Deus pudesse livrar eles, meus irmãos, daquele jugo dos midianitas. E veja, no Velho Testamento, agora vamos chegar na segunda parte. No Velho Testamento, esse altar de Deus, ele estava ali no tabernáculo, no templo, na tenda. E aquela tenda havia 3 repartições. Ali havia o átrio, que era a parte exterior, havia o lugar santo e havia o lugar santo dos santos, que era onde estava o altar, era onde estava a arca da aliança, era onde estavam as tábuas da lei dentro daquela arca. Então ali Deus, no Velho Testamento, ele habitou neste tabernáculo natural, nesta tenda, tendo essas 3 repartições: átrio, lugar santo e santo dos santos. Agora, no Novo Testamento, meu irmão, lá ele habitou numa igreja natural, mas no Novo Testamento ele vem habitar em corpos humanos. O templo hoje, meu irmão, não é mais um templo físico, não, mas é o templo de carne. O apóstolo Paulo disse isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, irmão. Então veja, você é este tabernáculo. O corpo humano é esta igreja, é o lugar aonde Deus quer morar. E veja, o nosso corpo tem aí corpo, espírito e alma. Assim como o tabernáculo físico lá no Velho Testamento tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Esse átrio é o corpo de fora, o lugar santo é o espírito do ser humano e o lugar santo dos santos é onde está a alma, é onde está o coração do homem. Agora, irmão, você já viu uma igreja sem altar? Não tem. E altar sem a palavra? Não tem. Então, se nós somos uma igreja, então nós temos um altar dentro de nós. E Paulo diz, segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 3 e 4, ele dizendo: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então a palavra de Deus está no coração humano. Então você é esta igreja, irmão. E esse altar é o seu coração. Agora eu te pergunto nesta hora, como está o altar do seu coração, meu irmão? Ele está cheio de ódio? Ele está cheio de porfia, de inimizade, de emulações, de ira? Como está o altar do seu coração? Para que Deus possa habitar no altar do seu coração, ele tem que estar limpo, meu irmão. Não pode haver esses sentimentos de ódio, de raiz de amargura, para que Deus possa descer nesse altar do seu coração. Ali tem que haver santidade dentro do seu coração. Se houver qualquer raiz de amargura, qualquer sentimento estranho, Deus não desce, o Espírito Santo não desce no seu coração. Irmãos, até mesmo Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, se houver alguma coisa contra teu irmão, ele diz sobre oferta ali, sobre dízimo, você não pode nem dizimar, nem ofertar na igreja, meu irmão. O que ele diz? Deixa ali a tua oferta de lado ali, ó.
antes de colocar no gasofilácio da igreja. Deixa ali o teu dízimo, a tua oferta de lado. Vai lá e conserta com teu irmão, pede perdão por aquela raiz de amargura. Depois você vem e dizime oferta, meu irmão. Então nós precisamos consertar o altar do nosso coração. Os altares da família, meus irmãos. As casas estão dilaceradas. O profeta diz na mensagem somente uma vez mais: nós temos que reedificar o altar da família. Está tudo quebrado. Isaías chegou a dizer que as mesas estavam cheias de vômito. Está em Isaías 28, versos 7 e 8, dizendo: mas também estes erram por causa do vinho, e com bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se e por causa da bebida forte andam errados na visão e tropeçam no juízo. Versículo 8: porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundícia, e não há lugar limpo, meu irmão. Veja, isso é nas igrejas. Isaías estava falando dos sacerdotes, que são pastores, e dos profetas. Igrejas com as suas mesas das santas ceias cheias de sujeira, homens vivendo em adultério, homens se embriagando, homens mentindo, mulheres traindo seus maridos e ainda tomando a santa ceia. A mesa do Senhor não pode estar cheia de vômito. O altar não pode ter nada de pecado. Se tiver, Deus não abençoa, meu irmão. Então, fique com esta mensagem, meu irmão. Temos que consertar o altar do nosso coração. Você precisa consertar o altar da sua vida, meu irmão. Não é Deus quem conserta esse altar, não. Não foi Deus que consertou o altar ali em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Não foi Deus que fez o altar para Jacó. Não. Não foi Deus quem consertou o altar ali de Gideão, de Israel, não. Este altar somos nós que precisamos consertar, porque isto, meu irmão, está ao nosso alcance, e isso está ao seu alcance, consertar o altar. Então conserte o seu altar, meu irmão, e fique despreocupado que o Espírito Santo de Deus vai descer fogo sobre esse altar. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, que Deus vos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel no destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do
desejáveis do que ouro depurado, são mais doces que o mel no destilar dos favos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros